a maior hora de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar. Vocês, para não esquecer de se inscrever para os nossos ensaios, para esse terceiro módulo, de também quem já está inscrito, de não deixar passar a lista de presença, certo? Para vocês garantirem o certificado de vocês e continuarem nessa caminhada belíssima com a gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está vendo, que vai ver esse nosso segundo ensaio para a profecia hoje, do módulo 3, adentrando com muita alegria junto a vocês esse módulo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria enorme para a gente estar nessa caminhada junto com cada um aqui. Então, hoje, para compor a nossa roda de conversa, eu vou chamar Marcos e Rose para deixar tudo aqui bem bonito, né? Para a gente poder falar do desafio do agir profético nas igrejas e nas religiões. Sejam bem-vindos os dois. E para falar desse tema, né? Talvez a gente pense que é muito fácil. Talvez o tema mais fácil que a gente traz aqui é falar de profecia e falar de igreja e religião. Mas talvez não seja tão simples assim. A gente muitas vezes é um diálogo muito estreito, né? Muito direto. Parece até que está tudo muito bem interligado, quase que sinônimo. E nisso, a gente pensa em profeta, a gente pensa em Deus, a gente pensa na igreja, nas religiões, que tem esse papel de ensinar, né, os seus fiéis a discernir, a fazer a vontade de Deus. Então, é como se estivesse tudo no mesmo barco. E segundo, porque a gente acha que as igrejas e as religiões, eles acolhem, escutam com boa vontade, assim como a gente via, né, a caminhada dos profetas, e eles têm a falar algo em nome de Deus. Mas eu acho que é um ledo engano. Mas me diga aí, Marcos, o que é que você acha sobre isso? Olá, povo querido. Olá, Dani. Olá, Rose, minha querida. Realmente, Dani, você tem toda a razão. É um ledo engano. Não podemos esquecer que as profecias geralmente anunciam um novo, um horizonte de esperança que vai contra a situação vigente. E uma sociedade que está distante da paz e da justiça. Para anunciar o novo, as profecias possuem um olhar crítico que abarca tanto as dimensões sociopolíticas e econômicas, mas também as ambientais e religiosas. Inclusive, as profecias tocam, criticando, inclusive, a própria instituição religiosa que faz parte. Então, infelizmente, podemos reconhecer as instituições religiosas por serem organizadas e conduzidas por pessoas, como qualquer outra instituição, estão sempre sujeitas a se afastarem de seus princípios e de reproduzirem as ideologias dominantes. As consequências são mas muito mais graves, pois dessa forma se colocam a serviço do poder que oprime, que domina, que explora o povo e também aliena as pessoas e comunidades, pois muitos acreditam estarem agindo e dizendo isso em nome de Deus, né? Agindo e dizem que estão agindo em nome de Deus. No caso do cristianismo, quantas vezes olhamos para Jesus e para a história e percebemos o imenso abismo entre os dois, entre Jesus e a história.
poderíamos ver muitos exemplos, infelizmente, como ficar ao lado dos poderosos, apoiar ou se calar diante das ditaduras, da opressão, repressão às mulheres, indígenas, negros, pessoas homoafetivas, enfim. Vou parar por aqui. Rose, você como mulher, teóloga e educadora, nesse país tão desigual, patriarcal e violento, o que você pensa sobre isso? Oi, gente. Depois dessa saudação linda de Dani, quero dizer que a gente também estava com saudade de vocês, né? A gente ficou um tempinho aí fora, mas esse já é o segundo ensaio do módulo 3, né? E a gente caminha para esse botar o pé no chão. Então, Dani, Marcos e todo mundo que está aqui com a gente agora, eu acho que não dá para negar que a nossa história tem sido marcada também por contradições. Mas eu penso que esse é o papel do profetismo, dos profetas e profetisas. E dentro das religiões, ao longo da história, não só da religião cristã, o profeta e a profetisa, eles propõem novos caminhos. E, para isso, eles precisam denunciar, né? Eles precisam diagnosticar aonde que o caminho está se afastando de um projeto de amor, de justiça, de verdadeira paz. E é claro que isso traz contrariedades, né? Porque se as pessoas estão acomodadas, elas não querem sair da sua acomodação, né? E aí, essa atenção aos sinais de cada tempo, que é próprio do profeta e da profetisa, a gente viu isso ao longo do módulo 1 e do módulo 2, é o que nos conduz. E hoje a gente queria pensar nisso, nas nossas igrejas, nas nossas religiões, nas nossas comunidades religiosas. Como é que a gente está vivendo o profetismo, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico? E eu observo, Marcos e Dani, e todos que estão aqui com a gente, que tem problemas que são problemas da história, que são problemas que a gente vai vivendo, que a vida ela é mesmo uma superação, uma dinâmica, né? Uma tensão entre o sonho e a realidade, e tudo bem. Mas tem outros problemas que são intencionais. Tem problemas que aparecem e que são colocados nas comunidades, colocados na sociedade com uma intenção. E essas estruturas, então, que são estruturas propositalmente de dominação, de opressão, nessas estruturas, o profeta é como se fosse o guardião da vida. E aí sim eu acho que a palavra denúncia fica ainda mais vibrando assim aos nossos olhos. Porque não é denunciar por denunciar. É uma denúncia também de quem percebe nas entrelinhas quando é que alguma coisa precisa de um discernimento crítico e a gente agir de uma forma, então, criativa, pedagógica, corajosa diante do problema, né? O Marcos, quando me apresentou, falou que eu sou teóloga, educadora, e realmente essa é uma dimensão forte, né? No momento de desigualdade, por que a gente não vai dizer também dentro das igrejas, né, gente? Também tem uma desigualdade no tratamento com as mulheres, tem uma desigualdade no tratamento com os leigos e o clero, essas hierarquias estão aí presentes. Mas eu também gostaria de dizer para vocês que eu tenho encontrado muitos testemunhos de construção profética. Por exemplo, as comunidades eclesiais de base, há tantos anos, fazendo essa construção. Os movimentos de juventude, que não são um nem dois, são centenas de movimentos espalhados no nosso país, das diversas tradições. O que a gente aprendeu, por exemplo, no cristianismo, a partir da leitura orante crítica da Bíblia, dos textos sagrados. Então, eu tenho certeza, que a Ruá, o Espírito Divino, não dorme em serviço. A Ruá está o tempo todo nos provocando. E ela está espalhada por todo o chão latino-americano. E aí, o que eu estou querendo dizer? Temos problemas, sim.
mas também temos ações propositivas e movimentos de espiritualidade libertadora, movimentos verdadeiramente proféticos nesse mesmo chão. Então, com esse dado, eu queria colocar para vocês, ousar colocar para vocês e provocar todo mundo que está participando aqui a ir para o chat e a gente pensar em 2 temas que eu acho que estão muito presentes nas estruturas das igrejas e das religiões. Um primeiro tema, esse tema das relações de poder, que a gente deseja que sejam horizontais, participativas, e nem sempre são. E o outro tema, como é que a gente pode construir estruturas pedagógicas e pastorais dentro das igrejas. Então, se vocês que estão aqui com a gente puderem ir no chat e falar um pouquinho como é que vocês sentem o tema das relações de poder na sua comunidade e nas comunidades mais próximas, e o tema também de como a gente ser criativo, como a gente ser pedagógico nas nossas pastorais e nas nossas ações na sociedade. E aí eu queria convidar vocês para verem uma experiência que tem sido muito forte com o povo de rua de São Paulo, e a gente vai ver um trechinho dessa experiência da Assembleia Sinodal do Vicariato Episcopal do Povo de Rua, lá em São Paulo. Vamos assistir esse vídeo e a gente volta a conversar já já. Prestem bem atenção. Aqui é a casa de oração do povo da rua. Essa casa é o espaço de encontro, de convivência, de oração, de celebração do povo da rua. O Vicariato Episcopal do Povo da Rua faz parte da estrutura pastoral da Arquidiocese de São Paulo. O Vicariato teria 2 vertentes mais importantes: conviver, estar junto, acolher, celebrar, rezar, manifestar a fé e confrontar com a cidade, com o poder público, com as comunidades, com as autoridades, a questão da violência, a questão da moradia, a questão do trabalho, a questão da vida com autonomia. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, a roseira de novo florir. Cuidar do pobre, solidarizar-se com o empobrecido, com as massas empobrecidas, porque a população de rua é tratada como uma escória, como um descarte, como diz o Papa Francisco. Nós, nesse momento, vamos realizar essa assembleia, vamos conhecer um pouco o que é que nós estamos pensando para ver como é que daqui nós vamos para frente. Os vicariatos, as regiões, as pastorais também devem fazer seus momentos de assembleia para olhar para a igreja e sugerir para a igreja caminhos de mudança e de conversão missionária. E nós estamos fazendo isso a partir de uma pesquisa para ouvirmos o que é que a população de rua de São Paulo quer dizer para a Arquidiocese de São Paulo. A pastoral, ela faz o indivíduo dar os seus primeiros passos e defender os seus direitos como cidadãos. A pastoral deve ser uma comunidade de que minimiza as ações violentas contra nós. O ser humano ele não é feito apenas de bens materiais. Um abraço, uma palavra, ele faz toda a diferença. E não somente por uma questão de necessidade, mas também porque as pessoas em situação de rua precisam de uma referência que possam vir de encontro com as suas necessidades pessoais e também espirituais, nesse momento em que nós precisamos de mais apoio. Nós vivemos, como diz o Papa Francisco, um sistema que fabrica a pobreza.
e depois quer esconder os pobres. Quem é essa população? É uma população jovem, a maioria está há menos de um ano na rua. É uma população que tem muitos segmentos, casais, grupo LGBT cada vez maior, há também idosos. É uma população eminentemente do Sudeste, não do Nordeste. É uma população de São Paulo e é uma população que é atingida pelo desemprego, por desagregação do grupo familiar onde vivia. Há uma série de questões de saúde mental, de saúde como um todo, que tem que ser contempladas. E o que tudo isso mostra? Que não pode ter um caminho só, mas diversas respostas. E as respostas, elas têm que ser muitas e pequenas, e não grandes e poucas. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos seguidores de Jesus. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco em seu coração. Olha, eu fico até maravilhado quando eu começo a perceber que tudo que Jesus propôs, tudo que ele ensinou e as passagens que o Evangelho conta tem muito a ver com o nosso povo da rua. O povo marginalizado, o povo descaracterizado, um povo que é deixado de lado. O que nós esperamos muito é que a população de rua não se sinta estranha nem rejeitada em nenhuma comunidade católica. Que nenhuma comunidade cristã os veja como estranhos ou de fora. Que eles façam parte da comunhão. Que eles tenham o sinal do serviço e do amor presente sempre. Eu, particularmente, passei trancos e barrancos no início, até conseguir me adaptar. Sofri muito, entrei em depressão, tive 2 overdoses. E para mim foi uma experiência de vida também, né? Depois que eu comecei a frequentar a casa, vai fazer 1 ano. E eu já parei com o álcool, já parei com a cocaína. Eu frequento todos os dias aqui, eu tomo café da manhã. E eu frequento as oficinas que tem, os cursos que tem aqui. Sou assim, me reerguendo aos poucos. Quando a gente tá só, o homem só, ele é um diamante bruto. Mas quando ele se relaciona a trocar ideia com outro companheiro, outro camarada, amigo, amiga, seja lá como for, a gente se lapida um com o outro. Então chama lapidação aqui, onde nós estamos aqui para aprender um com os outros. E o Papa Francisco diz que a igreja tem que ser uma igreja em saída. Não existe lugar para uma igreja em saída do que a igreja no meio da rua. Eu tenho esperança de que, através do sínodo, toda a igreja de São Paulo, as comunidades, percebam essa pastoral do pessoal de rua. Percebam que essa gente existe. E que realmente a população em situação de rua, né, ela possa ser contemplada e ter esse espaço, né, dentro da nossa igreja, e que também a gente possa ser para eles uma presença de esperança. Que a igreja se empenhe na luta, na defesa dos direitos humanos e que a arquidiocese assuma com clareza aquilo que disse o Papa Francisco: o corpo do pobre é a carne de Cristo. O corpo do pobre é a carne de Cristo. Que forte, não é? Em pensar nessa igreja que se constitui corpo, como a gente vê na Bíblia. E esse registro da Assembleia Sinodal do Vicariato Episcopal do Povo da Rua, da Diocese de São Paulo, é, como Rose disse, uma provocação. E uma provocação muito interessante sobre esse agir profético na igreja e dentro da igreja. É uma igreja que é caminho junto a outros.
E minha gente, eu fico encantada. Acho que não tem quem não fique encantado com esse testemunho, né? Com esse trabalho tão bonito, que é de todos nós, que é de dia a dia, que é com a canção lá de cima, do início desse ensaio. É um trabalho nosso que é cotidiano. É não só estar na igreja no dia de domingo ou no dia que nos convém, mas é viver na igreja. É viver a igreja que somos nós também, que está a caminho. E esse agir profético, ele pede isso. Ele pede esse deslocamento, que é até de dentro, começa interiormente. É a gente saindo da gente para ir em direção aos outros. É uma igreja que é hospital de campanha, que depois da batalha acolhe a cada um. É uma igreja que é samaritana, que é preocupada em cuidar das feridas de todos nós. É muito interessante, é muito lindo, assim. Desperta o nosso coração. O que é que você acha, Marcos? Eu concordo com você. Eu penso que o agir profético, ele, nas igrejas e religiões, ele pede de nós uma conversão de vida. Por amor, colocar tudo disponível para o cuidado, para cuidar e resgatar a dignidade e a sacralidade da vida. Uma igreja, uma religião com um agir profético, eu concordo com você, Dani, que ela precisa ser servidora. Ela precisa se preocupar, ser uma igreja preocupada com a vida das pessoas, com a própria vida num todo. Uma igreja ou uma religião que não está preparada, não está preocupada consigo mesmo, por exemplo, e especialmente consigo mesmo em primeiro lugar, mas com a vida, a dignidade de quem está marginalizada pela sociedade. Penso que as pessoas feridas, as pessoas oprimidas, têm de ser a principal preocupação de uma igreja ou de uma religião que quer ser profética. Eu estou me lembrando muito fortemente daquela provocação de Jesus sobre o juízo final, onde o critério eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me recolheste. Tive nu e me vestiste. Eu estive doente e me visitaste. Estava preso e vieste ver-me. Acho que está em Mateus, né? Mateus 25, 35 e 36. Penso que o agir profético nas igrejas e religiões é o sair de dentro de si e em defesa da vida. Penso que esse é uma grande questão que a igreja precisa viver, porque nós fomos, enquanto igreja, nós fomos, durante séculos, formados para pensar a igreja enquanto igreja e pensar ela no servir em oração, em qual é os exercícios espirituais e coisas assim. E não uma igreja para ser profética, infelizmente. Penso eu. O que você acha disso, Rose?
Nossa, estou muito mexida como as coisas estão alinhavadas, sabe? A canção inicial, a canção do sal, o que a gente começou a conversar, esse testemunho da Assembleia do Povo de Deus, que a gente tem visto todo dia com o padre Júlio Lancelotti, que é quem a gente conhece mais pela mídia, mas a gente sabe que tem outros testemunhos. E eu sinto que é como se a gente estivesse falando de uma espiritualidade que é fonte disso tudo, sabe? Porque acho que pode ser que às vezes a gente pense que profetismo, ser profeta, ser profetisa, é como se fosse algo descolado da realidade. E não é justamente estar presente na realidade. Como diz a música, trabalhando o sal é amor e o suor que me sai. Os padres do deserto diziam que abrir as mãos é o mesmo que rezar, porque todo gesto é relação, e a oração é relação. E a gente poderia dizer que abrir os olhos é também rezar. Quando Jesus diz vigiar a cada dia, a cada hora, será que vigiar não é isso? Ter esse cuidado, essa atenção que faz a gente sentir junto, que faz a gente juntar coração e sentidos e não ficar, como a última fala aí do Marcos, numa religião distanciada da realidade, né, Marcos? Porque mesmo que a gente pegasse a travessa da cruz e dissesse que une o céu e a terra, só há união do céu e a terra com a travessa horizontal no campo do cristianismo. Se a gente olhar para o campo das religiões de matriz africana, a relação com o chão, com os elementos da natureza, é o que faz os olhos se abrirem. Essa é a vigilância. Então, parece que a gente poderia dizer até que ser profeta e profetizar dentro das comunidades religiosas é retomar esse profundo vínculo com a gente mesmo, com os nossos sentidos, com os outros, com as pessoas. E a gente vê que nesses tempos de internet tão veloz e até mesmo da pandemia, parece que a gente está caindo numa espécie de, desconexão, de distração. E isso também afeta as igrejas. Eu queria retomar aqui um pouco do que Marcelo falou no outro ensaio. Marcelo fez um caminho que falava de três critérios, 3 chaves de leitura para a gente pensar no profetismo hoje. Ele dizia que é fundamental a escuta, uma escuta que é essa sensibilidade, que se dá tanto em termos pessoais como comunitários, é essa escuta que conduz a gente para os sinais dos cada tempo, e é claro que a gente vai encontrar essa sensibilidade aos mais pobres, aos mais vulneráveis, e é isso que nos convoca. Então, é uma dinâmica. Eu escuto, eu entro em sintonia, eu me torno sensível e essa sensibilidade me convoca. O outro nome disso é amor, né? É amor isso. É o amor que faz a gente estar junto, que faz a gente sentir fisicamente até, deixar os nossos sentidos aflorarem e a gente corre riscos com isso. E aí esse agir profético é também uma forma de correr riscos. Em nome do outro, em nome da outra, por amor, a gente corre riscos. Eu coloquei aqui para a gente lembrar, porque às vezes a gente acaba não trazendo a referência de alguns movimentos que têm trabalhado durante a pandemia cotidianamente na transformação da realidade, na sensibilidade com os mais necessitados. Por exemplo, o trabalho que o CIMI vem fazendo há tantos anos, o trabalho da CPT, o trabalho da Pastoral da Mulher Marginalizada, da Pastoral do Povo de Rua, que a gente acabou de ver. Eu encontrei várias ações de solidariedade e superação de problemas que vêm do Koinonia, que é uma comunidade de presença ecumênica. E também os terreiros de candomblé fizeram muitas ações, inclusive
em parceria com igrejas evangélicas. Isso a gente encontra no Transforma Brasil, se vocês olharem na internet, no projeto Igreja Solidária. Então, eu sinto assim que, ao mesmo tempo que a gente está caminhando e não deixando a profecia cair, como dizia Dom Helder, às vezes, dentro das nossas comunidades, a gente não encontra o mesmo acolhimento. E a gente pode se sentir um pouco isolado, um pouco sozinho, e precisar fazer uma profecia para dentro. Sabe? Como é que eu posso trabalhar a profecia para dentro da minha comunidade, para dentro da necessidade que tem das igrejas serem esse processo amoroso, esse processo de encarnação. E aí eu queria chamar aqui nosso querido irmão Marcelo, se ele pode chegar aqui com a gente agora, participar dessa roda e nos dizer um pouquinho, será que é possível uma profecia interna também às igrejas e às tradições? O que você acha, Marcelo? Boa tarde, boa noite, bom dia, mas principalmente boa noite. Acho que a maioria do pessoal vê o nosso programa à noite da quarta. Boa noite, Rose, boa noite, Dani, boa noite, Marcos. Pois é. A minha primeira reação ouvindo tanta coisa bonita, claro que é a minha espiritualidade, quando eu ouço uma música dessa, né, do sal, logo eu lembro Jesus dizendo: vocês são sal da terra. E me lembro que o sal da terra não é o sal da cozinha. O sal da terra é o sal que no tempo de Jesus as ovelhas comiam para poder voltar ao rebanho ao aprisco de noite. Portanto, é o sal que junta, é o sal que reúne, que agrega. Portanto, o sal que faz a gente se organizar para mudar o mundo. E aí, essa coisa linda da pastoral do povo da rua, eu participei uma vez do encontro nacional, que foi aqui no Recife, e essa palavra que nos tocou tanto, que o Helder até colocou aí como legenda, né? O corpo do pobre é a carne de Cristo. E aí, Helder, eu dizia, é a carne de Cristo, ou será que nas outras religiões se pode dizer é a presença, é a carne, é o coração de Deus, dos orixás, dos encantados, de Buda? Uma vez eu estive no Candomblé, acho que na Bahia, e eu conhecia muito pouca gente da comunidade, mas fui apresentado. E a primeira coisa que me tocou muito foi a dignidade, a nobreza daquelas pessoas que estavam ali. E a pessoa que estava ao meu lado, que conheci, dizia: aquela senhora ali é lavadeira de roupa aqui no bairro. Mas, para mim, eu estava vendo Oxum. Era uma rainha. Ela não mudou de cara. Nem era a roupa dela que fazia ela ser Oxum. É que ela era Oxum. Ela recebeu o orixá. E todo mundo reconhecia, e todo mundo abraçava, e as pessoas... Ela era Oxum. E essa manifestação no cristianismo, em todas as igrejas, vocês são o corpo de Cristo. Mas desde o tempo antigo, que se dizia como se ele tivesse 3 manifestações do seu corpo. Um corpo que se chamava místico, que é a igreja, a comunidade, o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. O corpo social, que é a pessoa vulnerável, mais pobre, e esse corpo
é para mim a presença dele e é nele e nela que eu encontro Cristo. Mas há também um corpo na igreja eucarístico, o pão, que é o alimento, que é a partilha, que é a comunhão, que é o ato mesmo da gente dar de comida para todo mundo. E neste ano, no Recife, eu não gosto de congresso eucarístico, Deus me livre de fazer propaganda aqui dele. Mas no Recife, o congresso eucarístico que vai ter nesse ano, apesar de o congresso eucarístico ainda parece lembrar uma igreja triunfante de cristandade, o tema que o arcebispo escolheu é muito bonito: pão em todas as mesas. Então, gente, o que é a profecia? Sabe a pergunta que eu faria para vocês agora, nesse momento do julgar, desse segundo módulo que é agir? O que é que essas coisas que vocês ouviram têm a ver com as comunidades de vocês? Alguém de vocês pensam uma assembleia como essa que vocês viram aí do povo da rua em São Paulo, no teu bairro, na tua paróquia, na tua congregação? Ou é totalmente... Porque se for totalmente utópico, para que a gente está mostrando isso aqui? E se é possível você assumir um compromisso, aí é o agir, de que este modelo de fé, de igreja, de religião, de candomblé, do que for, possa ser praticado, mesmo que seja no começo. Como vocês viram o padre Júlio dizer, não tem uma solução, são muitas, e não tem grandes, são pequenas. Então, qual é a pequena que você vai encontrar na sua comunidade? Eu conheço uma comunidade, sabe qual foi que decidiu? Colocar na porta, lá no final da igreja, um filtro com água para o pessoal de rua ou o pessoal que passa poder beber água filtrada. À medida que alguém pensou isso, que o pastor da igreja, ou que uma pessoa que coordena aquela comunidade teve essa ideia, o que é que ocorreu? Ele pensou nas pessoas da rua. Ele fez um gesto de carinho com quem não é da comunidade, pode estar passando na porta, querer entrar para tomar uma água. Então, gente, muito importante, eu vou falar aqui em outro momento, eu queria que nesse julgar ficasse essa questão. Isso não é apenas exemplos bonitos que a gente viu aqui. Isso são provocações para que cada um de nós saia daqui dizendo: eu tenho alguma coisa a fazer. Certo? Obrigado, Rose. Então, eu convido vocês para assistir mais um vídeo de mais um testemunho maravilhoso do nosso irmão Reinaldo Neves. Olá, eu sou Reinaldo, tenho 30 anos e vou partilhar um pouquinho a vivência na comunidade eclesial que eu faço parte, a Paróquia Apóstolo São Pedro, aqui no Rio de Janeiro. Acho que algo muito importante na minha caminhada de fé na vida da igreja, depois de participar da iniciação cristã, dos sacramentos e da vida pastoral como um todo, foi, a gente acaba se sentindo mais amadurecido para assumir um compromisso. Eu decidi assumir como projeto de vida a profecia de estar inserido na minha comunidade, de referenciar a minha comunidade dentro do horizonte da libertação. Mesmo que essa comunidade não tenha as pessoas mais progressistas ou mais libertadoras que eu poderia encontrar, mas a profecia de não desistir da comunidade e viver isso de uma forma coerente, principalmente com aquela passagem do Evangelho em que Jesus, antes de fazer o milagre, realizar o milagre da partilha dos pães e peixes, ele provoca os apóstolos dizendo: dai vocês mesmos de comer.
e essa passagem sempre me calou muito fundo, porque eu via muitas lideranças progressistas dentro e fora da igreja dizer que a gente precisava voltar a fazer trabalho de base, mas eu olhava as pessoas progressistas, as lideranças, e elas não se davam bem com seus vizinhos, elas não conseguiam conviver com as pessoas da própria paróquia, né? Reclamavam da realidade, que aquela realidade não era boa, e tinha dificuldade com o padre, e tinha dificuldade com alguém, e sempre arrumava uma desculpa para não fazer o seu papel, que é de ser profeta, de ser uma semente germinando no meio do povo. Então, isso sempre me inquietou, e hoje eu olho para trás e eu vejo a dinâmica que a gente fez aqui na nossa comunidade, na São Pedro, né, como um plantio permanente. Estou aqui há 10 anos de uma forma mais comprometida, cada vez mais assumindo a responsabilidade, né, o munus do sacerdócio comum dado pelo batismo, de estar inserido, de estar verdadeiramente comprometido com a minha comunidade. Não adianta enganar a própria realidade, porque ela se sobrepõe a todos nós. A realidade é o que é. Então, decidindo pela comunidade, estar com a comunidade, viver essa comunidade, verdadeiramente assumir ela até as últimas consequências. Me lembro do profeta Dom Helder Câmara, quando ele não quis os holofotes, mas o bastidor. Acho que esse é o papel da liderança, da profetisa, do profeta no tempo de hoje. É estar vivendo a sua realidade eclesial, é viver na igreja onde ele está inserido, mas viver isso de uma forma profunda, profética, estar referenciando essa comunidade. Não desistir das pessoas porque elas não são tão progressistas ou não são tão ou não vivem uma fé tão libertadora quanto a gente deseja, mas de entender que nós estamos semeando no meio do povo. Somos fermento na massa. E, nesse sentido, assumir essa profecia dentro da minha comunidade foi decisivo no meu projeto de vida e cada vez mais poder estar me comprometendo com isso. Obrigado. Um abraço. Que lindo, né? Acho que todos os testemunhos falando desse agir profético traz esse impacto de nos dizer que talvez lá no início a gente começou falando sobre a incoerência de, às vezes, alinhar o que é religião e o que é profecia. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é possível, sim. Que é possível a gente tornar isso semelhante, isso que já é semelhante, em algo que se conecta. Um agir profético que está na religião também. Não precisa ser algo pontual, algo que é ali na minha paróquia, na minha comunidade, ou então é com a pastoral de rua, lá em São Paulo. Não precisa ser pontual. É cotidiano, é nosso, é de todos nós. É um Deus que se revela em tudo e em todos. Então, esse agir profético é talvez aquilo que nos inspira vida, que nos faz querer essa abundância de vida. Então, eu quero trazer aqui também os nossos parceiros, que também constroem esses ensaios, que também são exemplo desse agir profético, que é o Movimento Nacional de Fé e Política, que é o MEL, que é o curso de pós-graduação em Ciências da Religião da Unicap, que é aqui o canal Paz e Bem, a comunidade Bremem. Enfim, esses são os nossos parceiros, são exemplos, mas também há outros. E há a nossa parte, há o nosso pouquinho também.
E para finalizar esse nosso encontro maravilhoso, cheio de aprendizado, cheio de impacto, os nossos convidados aí, o nosso querido Marcos, Rose e Marcelo, nos deem mais um pouquinho dessa palavra. Dani, eu acho que esse agir profético, como você dizia, que é cotidiano, eu acho que a profecia em si, ela é inerente a uma atitude que é de vida. Portanto, ela é diária, ela é em todo canto, em todos os momentos, porque ela é vida. A profecia é o respirar da vida. E ela é o olhar para a vida também. Então, ela ultrapassa os limites de religião, porque ela olha para o universo, para a criação de Deus como um todo, seja humano, seja os animais, seja tudo, todo. E olha na dignidade, aquilo que o Marcelo falava, porque acho que uma das primeiras coisas que a Bíblia ensina para a gente é que somos imagem de Deus. Portanto, a dignidade de Deus tem que estar em nós. A dignidade divina tem que estar em nós. E a gente tem que lutar para isso. Tem que denunciar quando isso está sendo tirado de nós. Por exemplo, essa semana teve... vazou, saiu em tudo que é notícia, que o bispo Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, diz que quem é de esquerda não é cristão, não entra no reino do céu. Ora, infelizmente, não é só ele que diz isso na igreja dele. Infelizmente, nós temos em todas as igrejas pessoas que dizem tal asneira, tal absurdo. Porque a pessoa não entra no reino dos céus se ela for a favor da injustiça, se ela for a favor da opressão. Aí ela não entra no reino dos céus. Porque o reino dos céus é de partilha, é de amor, é de compromisso com os outros, como diz o Pai Nosso. Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, a vontade de Deus, que é que vivamos em paz, em harmonia, em direito e justiça, ela tem que ser aqui. E a profecia nos chama a viver isso. Então, penso que a gente precisa acabar com a ideia de que o papel do cristianismo é fazer oração, é fazer vigília, coisas assim. Não, não é. Isso é exercício de espiritualidade que a gente pode ter ou não ter. O papel do cristianismo é ser profeta, como Jesus foi e morreu por isso. Não é verdade, Rose? Você concorda com isso? Eu concordo, Marcos. Acho que você tem toda a razão. Tem algumas questões. Esse bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Renato Cardoso, foi o bispo que fez essa declaração. Ele parece que não leu o Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Eu vou ler aqui para vocês. Vou ler aqui para vocês. Está aqui escrito. Ele diz assim: o grupo deles se levantou, levaram Jesus ao governador Pilatos e começaram a acusar Jesus, dizendo: achamos este homem fazendo
subversão no meio do nosso povo. Não vou continuar a leitura. Então, quer dizer que essa acusação de ser de esquerda vem de longe, né? E nós estamos muito bem acompanhados. Claro que esquerda ou direita são coisas que vêm lá do século XVIII, hoje não correspondem exatamente àquilo que é a proposta da gente, e eu diria nem a profecia. Não é? Tem gente de esquerda que não tem profecia, que não vive a profecia, como tem gente que se pode colocar numa tradição que alguém pode chamar de direita e que tenha atitudes proféticas. O que caracteriza, para que todo mundo aqui saiba para que a gente é chamado. O Marcos já disse, a igreja não é feita para ficar louvando, fazendo orações, não porque isso seja ruim, mas porque o Deus da gente não é narcisista. Não é um Deus que quer ser adulado. Ele não precisa desse elogio. Ele não tem necessidade nenhuma do meu louvor, da minha oração, nenhuma. Toda vez que deixo ele falar, e aí é que vem a profecia, a palavra de Deus, o que é que ele diz? Vá e ame, cuide, transforme. Então é fundamental. Eu pediria a vocês agora isso. Vamos sair daqui com algumas decisões. A primeira é a pergunta: dá para ser profeta sem senso crítico, sem você fazer uma leitura crítica da realidade? Eu acho que não dá. Que o que Jesus fez o tempo todo foi fazer uma educação que as pessoas sejam capazes de ampliar o seu olhar crítico. Eu proponho isso a cada uma de vocês. Busque, encontre a forma de ser uma pessoa mais capaz de analisar, de criticar, de transformar o modo de olhar a vida. Mude o olhar. Quando Marcos dizia conversão de vida, é conversão da gente, é a sua e a minha, mas é também a conversão da própria igreja ou da própria religião a qual você se coloca. Não é só conversão individual. O vídeo que a gente viu aqui, o depoimento que a gente viu do Reinaldo, o Reinaldo não estava lá fazendo a conversão dele. Ele estava ajudando uma comunidade que estava numa direção muito tradicional de religião a assumir uma dimensão profética. E aí a pergunta que se faz é possível ser profeta dentro das instituições, católica, protestante ou de outra religião? E aí a gente tem inúmeros exemplos, né? Não vamos agora alongar a conversa, mas de que uma coisa é a comunidade ser profética, quase que no estalo, quase que no estilo novo de ser comunidade. O outro é, mesmo em comunidades que são meio e não são, a gente acentuar a dimensão profética. O que o Helder Câmara fez aqui no Recife na época dele, o que o Pedro Casaldáliga fez na igreja dele, o que o pastor Henrique Vieira está fazendo hoje na Igreja Batista, o que mãe Estela de Oxóssi fez no Candomblé quando me dizia: meu filho, isso que você está me perguntando sobre por que é que no Candomblé a hierarquia é tão forte, é a herança dos engenhos de cana-de-açúcar e da escravidão da gente. E nós temos que mudar. Ela estava sendo profética neste momento, numa comunidade que andava numa direção diferente. Então, portanto, pode sim se ser profeta mesmo na instituição, sabendo que, retoma a palavra do Júlio, muitas coisas pequenas, mas a gente vai caminhando, vai trabalhando sobre isso. O que é importante é terem visto o que é que a gente quer. Por que é que vale a pena lutar? Tem coisas pelas quais não vale muito a pena.
Não vale a pena se desgastar. E tem outras que são fundamentais, as quais o bispo Renato Cardoso, que falou isso que o Marcos aqui denunciou, que quem é cristão de verdade não pode nem deve compactuar com ideias esquerdistas. Ele deu essa entrevista e essa mensagem no domingo 23 de janeiro, e vocês encontram no site da Carta Capital da semana passada. O que ele comentou, sabe o que foi? Não foi que a esquerda faz coisas erradas no plano político ou no plano. Não, ele disse, a frase dele foi assim: a esquerda prega contra o casamento convencional, destrói a rede familiar para salvar o povo usando assistencialismos manipuladores. O que é que ele quer dizer com isso? Então ele está acusando a esquerda de quê? Primeiro, ele está indo na ideia das fake news, dos boatos, pegando toda a propaganda moralista falsa e atribuindo à esquerda isso que ele está chamando contra o casamento convencional, destrói a família, portanto, ele está falando que quem é a favor da união gay, quem é a favor, digamos, de relações mais livres. Então, ele está identificando a moral desta sociedade burguesa com a lei das igrejas cristãs, e a da dele, e está identificando isso com o evangelho e falando de Deus. Nós todos aqui cremos num Deus que é amor, que é inclusão, que é misericórdia, compaixão e justiça. Então, a gente vai reagir a isso criticamente e sabendo nos colocar de um lado, que não é ser de esquerda ou de direita, embora eu acredito que o que é que define uma e outra é que a direita é o individualismo egoísta. E a esquerda, com todos os seus defeitos, significa o cuidado e a preocupação com o povo. Se é isso, Deus está de que lado? Rose. Gente, depois de tudo isso que Marcelo nos provoca, eu queria deixar para vocês alguns trechos de um teólogo, poeta, que eu tenho admirado muito, que é o cardeal José Tolentino Mendonça. E vou deixar, então, esses pensamentos dele, vou ler bem devagar, para a gente finalizar esse ensaio, pensando um pouquinho nesse profetismo que, no fundo, é uma mística. Né? E ele diz que é uma mística dos olhos abertos. O amor é o caminho que nos leva. E isso não é uma espécie de consolação, enquanto se esperam dias melhores. Esperar não significa projetar-se num futuro hipotético, mas saber colher o invisível no visível, o inaudível no audível e por aí afora. Descobrirmos que uma dimensão está dentro da outra e nos implicarmos para acolher com espanto, sobressalto, a promessa que está ali e que vem a cada momento. É isso que nos mantém vivos, que não nos permite viver macerados pelo desânimo, pela desilusão, compreender que a esperança é esse florescer. Essa mística, esse profetismo, não se dirige a um Deus distante, porque ela vive na consciência de que estamos continuamente diante dele. Se amamos a Deus, abraçamos o mundo inteiro. A profecia é uma declaração de amor à vida, mas é também um empenho na construção de um futuro comum.
Ser profeta é nunca deixar de caminhar. E essa é a liberdade imensa de todos, e de si mesmo também. De perceber que estamos todos juntos, interdependentes. E tanto nos custa ver essas relações de micro e macro, de dentro e fora, de silêncio e de palavra, de fome e pão, de passado, presente e futuro. Sigamos caminhando. Boa noite para nós.